o querer investir em renda passiva antes da hora vai te atrasar nos teus resultados. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Utzig e eu ajudo pessoas a investir de maneira simples e segura para potencializar os seus retornos financeiros através de processos de alavancagem. Quebra de paradigma. De começo, eu quero quebrar um paradigma que é bem provável que você tenha. Qual é esse paradigma? Você pensa o seguinte: eu quero investir, eu quero ter renda passiva. Beleza? Então, qual deverá ser o meu caminho? Qual deverão ser as minhas opções no que, do ponto de vista de ativos? Quais tipos de ativo eu devo investir? Olha, se eu quero renda passiva, então eu devo investir em ativos que gerem renda passiva. Nossa, parece óbvio e tal. Certo? Aí que tá. Errado. Não é necessariamente assim que você vai conseguir. Quer um exemplo? Vamos para a prática. Vamos supor, você quer ter renda passiva, então você vai investir em ativos que te gerem renda passiva. Vou pegar um exemplo aqui. Poderia ser um CDB, o exemplo, que vai te dar rendimento todos os meses. Vou pegar aqui fundo imobiliário, tá? Poderia ser um ou outro, ou até os dois como exemplo, tá? Vamos lá, você vai colocar todos os meses R$1.000 comprando cotas de fundo imobiliário. Vamos supor lá que você compra todo mês 10 cotas de R$100. Vamos supor que tenha lá uma cota de fundo imobiliário que o valor dela seja R$100. Só para arredondar a conta, né? A gente sabe que o fundo imobiliário, a média histórica, ele vai render em torno de 10% ao ano, né? A gente vai aqui arredondar essa conta para 1% ao mês. Por que vamos arredondar? Porque vamos considerar que esses 10% ao ano, eventualmente tem anos que você ganha um pouco mais, é difícil, né? Historicamente pagava um pouco menos, enfim. Ah, mas Gabriel, tem fundo imobiliário que paga 14%. Sim, você não vai ter uma varinha, uma bola de cristal para acertar exatamente, comprar exatamente os fundos que não. Você vai montar uma carteira. E na média, uma carteira, por exemplo, assim, o IFIX, na média, que é o índice, né? Que baliza, se não me engano, são 111 fundos imobiliários disponíveis na bolsa. Se não me engano, é isso. Mas enfim, pega uma porção de fundos e tira uma média deles. Então, se a gente pega esse dado de IFIX para poder ter uma noção, provavelmente você vai ter um resultado na sua carteira parecido aí com o IFIX, uns rendendo mais, outros menos, né? E vai considerar também que ao longo do tempo essas cotas vão se valorizando, então você pensar que você vai ter um retorno de 1% ao mês líquido com a valorização, seja algo razoável de pensar, tá? Mas vamos lá, vamos supor que você vai colocar R$1.000 todos os meses. Então, mesmo que você reinvista, você colocou lá, comprou R$1.000 todos os meses, né? Colocou lá. No primeiro mês já pingou R$10, 1% que seja, né? Na sua conta. Você vai pegar os R$10 e vai reinvestir, etc e tal. Tá? Vamos supor que você faça isso. Se você fizer isso ao longo de 15 anos, você vai chegar ao final desses 15 anos com um patrimônio em fundos imobiliários aproximadamente em R$500 mil. Ah, Gabriel, como é que você sabe disso? Fiz a conta aqui, 1% ao mês e tal. Ou seja, coloquei lá um 0,7, 0,8 de percentual de dividendos, mais aí um percentual de remuneração ao ano dessa carteira. E pensa, não é que você botou 500 mil hoje e daqui a 15 anos, como assim? Vai ter rendido essas cotas, então você vai ter mais que 500 mil. Não, você colocou todo mês R$1.000. Então nesse mês, a questão da valorização da cota, por exemplo, esse mês você comprou R$1.000. Mês que vem, você vai ter subido dessa cota, então você não vai ganhar com a valorização das que você comprar no mês que vem, só das que você comprou no mês anterior. Então você tem que considerar isso. Então, como você está colocando R$1.000 por mês, essa conta exponencial do resultado, do crescimento dessa carteira, ele vai ser muito mais lento. Você não pode pegar HP e calcular 500 mil reais e colocar que vai ter uma valorização de 5% ao ano nessa carteira. Você não pode fazer essa conta. Por quê? Você está comprando essa carteira. Então, numa você vai ter 5% ao ano ao longo de 15 anos, na outra ao longo de 14 anos, na outra ao longo de 13 anos. Então, você vai ter uma média ponderada aí, né? Por isso que eu cheguei numa média de 1%, talvez dê um pouco mais, talvez dê um pouco menos, vai depender de como será o desempenho desses fundos imobiliários, né? A gente sabe que você está no mercado de renda variável e, eventualmente, esses fundos, inclusive, podem cair. Ao longo de 15 anos, o que aconteceu na pandemia? Despencou. Então, se o cara estava ganhando, chegou a pandemia, caiu tudo. Aí começa de novo e tal, né? Quando vê, voltou no patamar anterior, mas enfim. Então, ao longo de 15 anos, você conseguir tirar uma média, ter 1% limpo de rentabilidade, né?
ou um pouco mais que seja, é algo bastante palpável, bastante razoável. Um CDB vai te render, na média, né, 0,7% ao ano. Por quê? Porque a Selic média é em torno de 6, 7% ao ano, então você vai ter um retorno acima em fundos imobiliários já. Mas vamos lá, beleza. Mas onde é que é o ponto que eu quero chegar? Né? Qual é o grande problema disso? Um dos é a gestão. Como assim, Gabriel? Ó, todos os meses você vai ter que ter a disciplina de pegar esses R$10 que deram de dividendos e reinvestir junto com os R$1.000 que você vai aportar todos os meses. Então, todo mês você vai ter que se deparar. Puxa, qual fundo eu vou comprar? Esse aqui está indo bem, vou comprar esse. Mas será que esse que está indo bem hoje continuará indo bem um ano depois? A gente sabe que isso é bastante volátil, né? Grandes fundos que estavam muito bem um ano atrás, hoje não estão bem. Se você olhar para o histórico, você vai ver isso. Né? Então, mas beleza, ok. Na média, estamos falando na média, né? Tem 1% na média, beleza, tá bom. Então, você vai ter que todo mês, sem falhar, pegar esses R$10 e mais os 1.000 ir lá e comprar essas cotas de fundo imobiliário. Né? Sem erro, para que essa conta de 500 mil, ou talvez até, mesmo que dê 600 mil, 700 mil, com a valorização, enfim, né? Que já seria bem melhor, inclusive, mas você não pode falhar, tá? Você terá que ser muito disciplinado e muito focado para que em 15 anos nessa jornada você não se perder. Né? Aí até vou precisar que você agora faça uma reflexão junto comigo, tá? Nos últimos 5 anos, vai, não vou nem perguntar nos últimos 15 anos, né? Tem gente daqui a pouco até mais nova, né? Eu poderia pensar nos 15 anos aí, né? As rugas já me entregam um pouquinho, vai. Mas vamos lá, vamos falar de 5 anos, até para não entregar tanta idade aqui, né? Os últimos 5 anos, né? São 60 meses. Quantas vezes dentro desses 60 meses você conseguiu investir um valor igual todos os meses, sem falha nenhuma? Dos 60, quantas vezes você conseguiu fazer? Eu vou investir R$500 todo mês. Beleza, fechou. E vou reinvestir o lucro disso todo mês. Beleza. 5 anos. Quantas vezes das 60 oportunidades que você teve, quantas vezes você de fato fez isso? Investiu aquilo que você se propôs, né, e realmente cumpriu com isso? Né? O Márcio está dizendo que é bem difícil. Coloque nos comentários aí quem conseguiu. Não vou dizer que não vai existir ninguém que consiga, mas é muito difícil. Eu já invisto em torno de 20 anos aí que eu posso me considerar investidor. Começo muito pequeno, obviamente, tá, aprendendo, mas é muito difícil. A gente não tem um método que vai nos forçar a fazer isso. Ponto. Isso é evidente, né? Para mim é muito difícil. Se eu fosse simplesmente dizer para você assim, ó, sem usar o método Hertz, que é algo que eu uso já há 15 anos, né? Mas sem considerar isso, tá? Eu todo mês fui lá e coloquei 0. Quer dizer, de 60 meses, talvez 10 meses teria dado certo. Né? O método Hertz aqui me salva. Já vou explicar um pouquinho mais adiante, né, como que isso funciona na prática. Mas vamos lá. Então, por isso é um problema, porque você precisa ter essa regularidade. Qual é que é o outro problema? Maior ainda. Quer dizer, qual é que é a consequência disso? Deixa eu explicar direito. Vamos lá. Por que isso tudo é um problema? Por que na prática não funciona? Pelo seguinte raciocínio. Você quer renda passiva e você buscou um investimento que, em tese, vai te dar renda passiva. Um CDB, um fundo imobiliário. Tá? Fechou? Mas não é assim que se faz. Porque você está buscando um investimento que te dê renda passiva de forma imediata, sendo que você não tem ainda valor suficiente para gerar uma renda passiva relevante. R$1.000 por mês vão te dar, na melhor das hipóteses, R$10 de rentabilidade, de renda passiva todo mês. Nem dá para chamar de renda passiva, vai. Não dá. R$10, vai. Então, você na verdade, para construir renda passiva, você não tem que buscar investimentos que te dão renda passiva. A renda passiva é uma consequência. Né? Para você buscar a renda passiva, a lógica é outra. Você tem que pensar em construir essa renda passiva. Como você constrói essa renda passiva? Formando aquilo que te vai gerar a renda passiva.
ou seja, um patrimônio. Então, quando eu quero renda passiva, eu não invisto em coisas que me gerem renda passiva, necessariamente falando. A não ser que eu já tenha 5 milhões, tá bom? Aí eu posso pegar esses 5 milhões, 1 milhão, vai, e buscar investimentos que já me dão renda imediata. Beleza. Você já formou o patrimônio. Eu estou querendo chamar a tua atenção que às vezes você acha que vai colocar R$1.000 por mês no fundo imobiliário e vai conseguir construir um patrimônio relevante que vai te bancar no futuro. E provavelmente isso não vai dar certo. 99,9% de chance que não vai dar certo. Você tem que se focar em construir um patrimônio. O patrimônio que vai te gerar renda passiva. Então, é uma lógica inversa. Eu quero renda passiva, mas eu não vou atrás disso hoje. Eu vou atrás do pedestal, que é um patrimônio, né? Um pedestal que vai lá no futuro me entregar a renda passiva que eu tanto quero, né? Então eu não busco renda passiva imediata. Vamos lá. Se você quer ter renda passiva, precisa construir ativos que vão te gerar renda no futuro. Por isso que eu falo em construir renda passiva. Primeiro construir, depois querer usufruir dessa renda. Faz sentido para você? Coloca nos comentários aí se faz sentido. Se, né? Ah, mas Gabriel, isso é óbvio. Gente, parece óbvio, mas na prática não é. Eu vejo todo dia pessoas querendo colocar R$1.000, R$10.000, que seja o valor, né? Num CDB, numa renda fixa, ou até em renda variável, e acham de verdade que isso vai carregar no futuro, que vai bancar o cara no futuro. Não vai. Não vai. Modelos de investimento que pagam renda passiva de imediato servem para quem? Para quem já construiu o patrimônio. Para quem já construiu, está em outra fase. Beleza. Então, esse camarada pode colocar num CDB e todo mês tirar o rendimento. Esse camarada pode buscar comprar boas cotas de fundo imobiliário para ter o seu aluguel dos fundos todo mês. Ah, pode comprar um imóvel à vista? Não recomendo. Porque o imóvel, normalmente, óbvio que tem imóveis e imóveis, mas normalmente, aquele apartamento ele normalmente vai te render, vai te dar uma rentabilidade menor do que um fundo imobiliário. Exceto se você, por exemplo, construir um imóvel, partir para esse mercado. Bom, aí a conversa é diferente. E daí a construção agrega muito valor, etc, etc e tal. Então, esse é o ponto. Você tem que se concentrar em formar patrimônio e não em querer ter renda passiva. Conseguiu conquistar o patrimônio? Bom, beleza. Agora, está com o patrimônio formado? Beleza. Agora você pode pensar qual é a melhor opção do mercado para que você tenha renda passiva. E aí, gostou do conteúdo que você viu? Não deixa de se inscrever no meu canal e dar o like nesse vídeo. Deixa aqui embaixo também teu comentário. Eu prometo que eu mesmo vou ler e vou te responder, tá bom? Até mais!